Conta pra mim aqui nos comentários quantas vezes você teve que perdoar uma pessoa e parece que nada adiantou. Talvez você criou uma expectativa dentro daquilo que você conhece como perdão, isso tenha te frustrado. Frustrado a tal ponto de você não conseguir mais confiar nas pessoas, de você não querer mais dar oportunidades e chances para você viver experiências novas, como uma forma de se proteger e tentar se blindar do mal que o mundo externo e que do lado de fora atinge você a todo momento. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica do perdão. E talvez isso que eu vou falar para você hoje você nunca tenha ouvido em lugar nenhum, mas é importante que você fique até o final desse vídeo para você entender o passo a passo de como essa dinâmica funciona, para que você de fato consiga se libertar e se livrar de todos os pesos que você tem carregado durante tanto tempo. A primeira coisa que a gente precisa saber é que perdão, ele não tem nada a ver com sentimento. Perdão não é uma poçãozinha mágica que você vai tomar e você vai ser curado imediatamente e que os seus problemas serão resolvidos de forma instantânea. Não é bem assim. Perdão, ele é um processo, e é um processo que começa por uma decisão totalmente racional e consciente. Não tem nada a ver com questões sentimentais ou emocionais. Quando a gente olha para dentro da palavra de Deus, nós vemos o próprio Jesus nos dando esse tipo de ensinamento e nos mostrando na prática o que é o perdão e a sua efetividade. A Bíblia conta que Jesus, quando estava lá no Getsemane, algumas horas antes de ser preso e ser crucificado, Jesus está fazendo a sua oração, aquela oração mais dolorosa de todas que ele tenha feito. E na sua oração ele diz assim: Pai, se possível for, livra de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O que isso nos mostra? Que Jesus, como homem, naquele momento, sabendo tudo aquilo que viria sobre ele, tudo que iria acontecer nas próximas horas, o sentimento, a vontade de Jesus não era seguir com aquilo. Talvez era um sentimento de medo, de pavor, mas Jesus tomou uma decisão. E a decisão dele foi totalmente racional, totalmente consciente. A decisão de obedecer e seguir com o plano que Deus tinha estabelecido até o seu final, até a morte de cruz. Quando a gente fala de perdão, a dinâmica é basicamente a mesma. Durante muito tempo, nós somos ensinados que para mim perdoar alguém, eu preciso sentir vontade, eu tenho que ter vontade, eu tenho que sentir alguma coisa, eu tenho que ter um sinal do céu, eu preciso que o outro me prove que ele é digno do meu perdão, eu preciso que o outro mostre que vai valer a pena eu dar esse perdão. Mas, na verdade, isso não tem nada a ver com o outro. A primeira coisa que você precisa aprender hoje é que o perdão não está relacionado com a outra pessoa. O perdão, ele está diretamente ligado com o processo de libertação e cura e restauração de quem o libera, ou de quem o aceita, de quem o recebe. Uma vez que você decide perdoar alguém, seja lá por qual foi o dano que essa pessoa tenha te causado, o principal beneficiário desta ação, desta decisão, é você. É você deixar de carregar pessoas, de carregar situações. Imagine só quantas vezes você teve um problema com alguém, alguém te feriu, te machucou, te causou um dano terrível, e você, por mais que tentasse esquecer essa pessoa, esquecer essa situação, mudando de cidade, mudando de país, mudando de emprego, mudando de relacionamento, é como se você dormisse com essa pessoa e acordasse com essa pessoa, carregasse essa pessoa, essa situação para tudo quanto era lugar que você vá, porque isso fica impregnado dentro de você. A mágoa, a dor, as feridas, o rancor, o sentimento de justiça ou de injustiça que você carregou dentro de você, as respostas que você fica procurando o tempo inteiro para tentar justificar ou entender o porquê que essa pessoa fez o que fez. Nós vamos trazer isso para a prática agora. O que significa perdoar alguém? Perdoar na prática, traduzindo, é
A partir de hoje, eu não vou te cobrar mais, eu não vou te culpar mais, eu não vou exigir mais nada de você, eu não passo mais nada na sua cara, eu não gero mais expectativa nenhuma, eu quito o débito, mas eu tenho a opção de não te dar mais o crédito. O que isso significa? Significa que não é porque eu perdoei alguém, não é porque eu decidir zerar essa conta, parar de ficar alimentando tudo aquilo que aconteceu dentro de mim, alimentando a dor, a raiva, o ódio, a sede de vingança pelo outro, que não significa que perdoar essa pessoa, fazer todas essas ações aqui na prática, diz que eu tenho a obrigação de manter um relacionamento, de manter a convivência com aquele outro. Não. Na verdade, quando a gente decide perdoar, é como se você desconectasse, né? Você desconecta ali daquilo que aconteceu, daquela situação com a pessoa, e você tem a partir desse momento a oportunidade ou de refazer esse relacionamento, refazer esses laços, ou então de se desligar, de se afastar. E aí você fala assim: "Ah, Carol, mas eu fui tão lesada, eu sofri tanto, eu tive tantas perdas, e eu é que vou ter que perdoar o outro?" E o outro tá ali vivendo a vida no bem bom, nada acontece com ele, parece que só eu mesmo que fiquei com todos os danos, eu fui o único prejudicado, prejudicada, e o outro tá vivendo isso. Você acha que isso é justo? Eu não acho que isso é justo. Só que mais injusto ainda é você ficar nesse lugar de punição que você espera que o outro assuma. É isso que você precisa entender, que enquanto você ficar nesse lugar de anseio por vingança, por reviravolta, por revanche, "ah, eu não vou perdoar para o outro sofrer", tudo aquilo que você quer que o outro sinta, é assim, é como se você preparasse um cálice de veneno, mas quem toma esse cálice todos os dias é você, em pequenas doses, em doses homeopáticas. O outro você quer que beba de uma vez. Só que você vai tomando desse cálice todos os dias um pouquinho. E quando você toma uma dose de veneno, ainda que mínima, todos os dias, a longo prazo, isso gera um dano irreversível dentro da sua alma, dentro dos seus relacionamentos. Então, quando a gente fala em perdoar alguém, decidir perdoar alguém, é decidir se libertar, é decidir se liberar de todos os pesos, de todas as amarras e permitir que o outro vá viver a vida dele da maneira como ele escolheu. Preciso eu buscar a vingança o tempo inteiro? Lógico que não. Por que que não? Porque a mesma Bíblia que diz como Jesus se posicionou ali no Getsemane, ela diz assim que a lei da semeadura, ela é real e é para todos. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá em determinada medida ou proporção. Então hoje eu quero trazer você para esse lugar de consciência. Esse lugar em que você possa parar e ver quão danoso está sendo a sua vida, quantas perdas você está tendo por conta dessa mágoa, desse rancor que você carrega do outro. Não estou dizendo que o outro não te fez mal e que o outro. Não, não, não é sobre o outro. Esse vídeo não é sobre o outro. Esse vídeo, essa minha fala é sobre você, sobre o que você tem alimentado dentro de você. E aí, nós chegamos num ponto que eu acho que é o mais importante de todos. Lembra que eu acabei de falar que aquilo que você semear é o que você vai colher? Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso lá em Mateus 6. E uma parte da oração diz assim: Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Olha só que coisa séria. Você declara com a sua própria boca uma sentença sobre você. A Bíblia diz que à medida aquele quem mais é amado, mais foi perdoado. Tão bom é você poder liberar do que ser liberado. Sair desse lugar de dor, de vítima. Eu sei que talvez a sua história tenha sido muito pesada, tenha sido muito difícil, mas o que que você está ganhando ficando nesse lugar? O que que você ganha sentado aí nesse trono de vítima? É atenção das pessoas?
Qual é a conveniência que você tem nisso? O que melhor é para você? Se livrar disso de uma vez por uma escolha, por uma decisão e seguir a sua vida e ficar livre, liberado, liberada para colher os bons frutos que você tem para colher? Ou ficar agarrada a essa roseira que tem rosas lindas, mas é cheia de espinho e fica te ferindo? Essa história que é maravilhosa contar para todo mundo, essa história de superação, mas aí dentro de você é como se você estivesse agarrada, abraçada nessa roseira, se ferindo com os espinhos dela. Libere, perdoe, decida perdoar. Se não for possível conviver, você não tem a obrigação de conviver, de manter relacionamento. Afaste-se, blinde-se, mas se permita ser livre, se permita ser leve. Talvez a dificuldade que você está tendo hoje de seguir em frente, essa dificuldade de caminhar, de prosperar, de viver a sua vida de uma forma leve, plena, é por conta do excesso de peso que você carrega. E esse excesso de peso que você carrega pode ser as pessoas que você não liberou ainda. E aí você vai dizer: tá bom, mas como que eu vou fazer isso? É decisão dentro do seu coração. Fale com a sua boca. Faça uma declaração. Ó, vamos fazer um exercício para ficar mais fácil para você. Vamos para a terapia na prática agora, hein? Você vai fechar os seus olhos em um lugar que só tá você, não precisa ter mais ninguém. Você fecha os seus olhos, imagine a pessoa na sua frente. E aí você vai com a sua boca declarar. Diga para ela tudo aquilo que você tem a dizer. Absolutamente tudo. Quer xingar? Xinga, grita, fala o que não deu para falar, não sei. Põe tudo para fora. Quando acabar tudo, quando você falar tudo que você precisa, você vai dizer assim, ó, mas eu decido te perdoar. Eu te libero, você está livre para prosperar. Me desconecto de você, de corpo, de alma e de espírito. Você está livre. É isso. Isso que você vai fazer. E aí você vai falar assim, tá bom, fiz isso e aí toda dor, todo dano, tudo aquilo que eu carrego vai ser curado imediatamente? Não. Dependendo do tamanho da sua ferida, da profundidade do dano que foi causado, você vai precisar de um tempo, passar por um tempo de cura, por um processo de restauração. Mas o alívio que você vai sentir vai ser imediato, porque o peso vai sair. Você vai sentir como se você tivesse tirado toneladas de cima das suas costas. Então, faça esse exercício hoje. Ah, eu não consigo falar, eu tenho muita dificuldade? Não tem problema. Você vai pegar um caderno, papel, caneta e você vai escrever como se você fosse escrever uma carta para essa pessoa. Escreva nessa carta tudo que você tem para dizer a essa pessoa. Acabou de escrever? Leia essa carta, faça a dinâmica da liberação. Eu decido te perdoar, eu te libero, você está livre para prosperar. Me desconecto de você de corpo, de alma e de espírito, você está livre. Aí você vai pegar, queimar essa carta. Enquanto você vê essa carta queimando, você vai trazendo a consciência de que aquilo para você acabou. E que se tem alguma coisa que precisa ser feita de justiça, de dano, algo que precisa ser reparado, não vai ser você quem vai fazer. A própria lei da semeadura vai se encarregar de pôr as coisas no lugar e devolver para cada qual aquilo que lhe pertence. Esse processo de cura, de restauração que vai acontecer em você, é um processo que vai acontecer de forma natural. É como se você deixasse de abraçar essa roseira, né, que tem aquelas rosas lindas, maravilhosas, mas é cheia de espinho. É como se você deixasse de abraçar isso e todos os espinhos que estavam te ferindo estão sendo que arrancados, foram arrancados de dentro de você. Aquelas setas, né? Os dardos inflamados do maligno são tirados de você e um processo natural de cicatrização começa a acontecer. Assim é quando a gente vai e entra nessa dinâmica do perdão. Quando a gente toma essa decisão, é tudo muito natural. Dependendo do tamanho da ferida, né, da proporção do que te foi te causado,
você vai levar um tempo. Depende muito de pessoas por pessoas. Se você tiver um acompanhamento, se tiver rede de apoio para te ajudar, isso pode ser muito mais rápido. Mas eu sei que é efetivo. E isso é muito real. É por isso que Jesus disse para os discípulos, né? Os discípulos perguntaram, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E Jesus falou assim: olha, é 70 vezes 7 por dia. O que isso quer dizer? Você precisa perdoá-lo quantas vezes for necessário. Porque não é sobre o outro, é sobre você. É você não carregar pesos, é você não trazer problema daquelas pessoas para dentro de você. Eu quero contar para vocês uma parte da minha história que eu acho muito, mas muito forte em relação a essa questão de perdão. Antes de eu conhecer o meu marido, ele morou com uma outra moça durante um período de tempo e esse relacionamento deles acabou de uma maneira muito conflituosa. Teve várias questões ali entre eles e dentro do coração do meu marido muita coisa não ficou resolvida. Ele trouxe isso com ele. Passado um tempo dessa separação, nós nos conhecemos, casamos, enfim. Conforme a gente começou a conviver, casamos, estávamos morando juntos, eu percebia que muitas coisas que ele me falava, às vezes me acusava, trazia, não tinha sentido nenhum para mim. Eram ciúmes, uma coisa assim tão fora da caixinha, assim, sabe? Para dentro do nosso relacionamento, para mim, porque aquilo não fazia sentido nenhum, meu comportamento não dava a ele nenhuma margem de insegurança, de desconfiança, mas era uma coisa fora do comum. E aí eu lembro que depois de muito tempo, ao entender o que significa essa história do perdão, e entender como que qual foi o desfecho desse relacionamento dele com essa outra moça, eu me dei conta de que nós estávamos todas as noites dormindo em 3 na mesma cama. Era eu, meu marido e essa moça. Ele trazia ela todas as noites para dentro de casa, de uma forma emocional, sem entender que não liberar aquela mulher, não liberar o perdão para aquela mulher, estava arruinando a nossa vida a dois. Porque quando é para dois, três é demais. E aí um dia nós conversamos, né? Eu já com todo, já estudava, já tinha toda essa noção. E aí eu conversei com ele e falei para ele, falei assim, olha, não dá, ou você tira a fulana daqui, resolve sua história com a fulana, ou não tem condições da gente continuar assim, porque eu não dou conta de continuar pagando pelos erros da outra. Quem fez isso com você não fui eu. Quem fez isso não fui eu, foi a outra. Então resolva-se com ela. Só que, gente, eu tô contando isso, mas isso já tinha mais de 12 anos que ele havia se separado dessa mulher. 12 anos. E aquela ferida, aquela dor, aquela raiva continuou viva dentro dele durante todo esse tempo. Porque ele olhava e via a vida dela seguindo, nada aconteceu, sabe? Aquela coisa de injustiça, se sentir injustiçado. E aí naquele dia eu expliquei para ele essa dinâmica, né, que você não precisa ir até a pessoa para conversar com a pessoa, para falar para a pessoa que está perdoando, afinal de contas, talvez para a pessoa não faz diferença nenhuma mais. Quanto tempo passou? É uma decisão interna. Porque o perdão é sobre você não precisa envolver o outro, a não ser que você tenha causado um dano muito sério na vida do outro e você tenha que pedir perdão, né? É diferente você liberar o outro perdoando o outro do que você ter que pedir perdão. As dinâmicas são diferentes. E aí, assim ele fez, esse mesmo exercício que eu passei para vocês aqui. Assim ele fez esse exercício e parece que mudou. O comportamento do meu marido mudou. As ações mudaram, o nosso relacionamento mudou. Em todas as áreas que você possa imaginar. E todo aquele peso que ele trazia de desconfiança, de insegurança, de ciúmes, aquilo parece que foi arrancado com a mão. É como se ele começasse, a partir do dia em que ele fez isso, ele começasse a me enxergar sem a máscara da outra no meu rosto. Olha que coisa louca, que coisa absurda. E aí tá a razão de muitos relacionamentos não darem certo, porque você não consegue se desligar, se desconectar do relacionamento anterior e vai trazendo para o próximo as cargas, as sobrecargas do anterior e vai trazendo e assim vai indo de relacionamento em relacionamento,
sem entender o que de fato acontece com você, o porquê que você não consegue se livrar disso, por que você está com uma pessoa maravilhosa, incrível, mas dentro de você é um incômodo, dentro de você é uma dor. Talvez a resposta esteja aí. Você precisa liberar o outro. Você precisa perdoar o outro de uma vez por todas para que você seja livre. Essa responsabilidade é só sua. E aí, para fechar, vamos lá. Perdoei, liberei. O outro vai mudar? Não, porque o perdão é sobre você. É por isso que dentro lá das características do perdão, né, do perdão na prática, tem a parte de não gerar expectativa. Por quê? Porque você tem que entender que o perdão é sobre você, não é sobre o outro. O efeito do perdão é em você, não é no outro. Olha que coisa absurda. É absurdo você ver que você está preso, você está cansado, exausto de carregar tantas coisas nas costas pela falta de um entendimento que hoje está sendo dado a você. Então, ó, se levanta, se posiciona, pega esse cálice de veneno que você está enchendo todos os dias e tomando uma dosezinha, derrama isso, joga isso fora, não beba você e também não dá para o outro. Seja livre, seja livre. Muito pior está sendo ficar nesse lugar que você está hoje, um lugar que te impossibilita de viver coisas grandes, coisas extraordinárias e te impede de ver quem de fato você é, sem todas essas máscaras, sem todas essas amarras. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te libertar. Por isso que a verdade veio até você. E se esse vídeo fez sentido para você, não saia daqui sem se inscrever no canal, sem deixar o seu like e compartilha para aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem hoje. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.